Essa caneta aqui tá fazendo muita mulher emagrecer rápido, sim, muito rápido, mas tem uma coisa que ninguém tá te explicando sobre isso. E se você ignorar, o resultado ele pode ser completamente diferente do que você espera. E eu já vou te pedir uma coisa aqui no começo. Se você quer entender de verdade como emagrecer sem cair em armadilha, já deixa o likezão nesse vídeo, porque ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais mulheres que estão passando exatamente por isso. Então isso vai facilitar que elas tenham esse conteúdo e também não errem como você não vai errar mais. Hoje você abre o Instagram, TikTok, qualquer lugar e parece que surgiu uma solução mágica. Todo mundo falando dessa caneta como se finalmente tivessem descoberto o segredo do emagrecimento, o segredo da perda de gordura. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se fosse realmente simples assim, por que ainda tem tanta gente tentando emagrecer e não conseguindo? Porque a verdade é que não é tão simples quanto parece. Sim, o Monjaro, por exemplo, pode ajudar a emagrecer, isso é fato. Ele reduz apetite, você sente menos fome, acaba comendo menos e o peso vai começar a cair. Só que agora vem a parte que quase ninguém para pensar. Se o seu resultado depende de você comer menos, somente disso, isso é uma solução definitiva ou só um caminho mais rápido? Pensa comigo, você já tentou comer menos alguma vez? Já fez isso? Já fez esse teste? Provavelmente sim. E funcionou por um tempo, certo? Agora, o que aconteceu depois? É exatamente aqui que entra o problema. Porque emagrecer não é difícil no começo. O difícil é você sustentar o que você está fazendo. E o que essas canetas fazem na prática é facilitar o início, mas não resolve o que vem depois. E se você não entende isso agora, você pode até emagrecer, mas vai continuar presa no mesmo ciclo de emagrecer e engordar no efeito sanfona. E se isso está fazendo sentido para você, já comenta aqui embaixo, faz sentido, porque eu quero saber se você já passou por isso ou conhece alguém que também já tenha passado por isso. Agora presta atenção numa coisa muito importante. A maioria das mulheres não quer mudar o comportamento, ela quer um atalho. Quer continuar vivendo da mesma forma, comendo da mesma forma, tendo a mesma rotina com treino ruim, treino genérico, mas espera um resultado diferente. Só que isso aqui não existe milagre. Usar isso sem você mudar a sua rotina é igual você tentar esvaziar um balde furado. Você vê o nível de água baixar, se anima, acha que resolveu, mas o furo continua lá. E ninguém te fala isso quando você está empolgado com o resultado inicial. Aí passa um tempo, você para, olha, o efeito vai diminuir, lógico, e tudo começa a voltar, esse ciclo se repete. Aí vai vir aquela frustração e o pior, você começa a achar que o problema é você, mas na verdade o problema não é você. O problema é que você tentou resolver algo estrutural com uma solução superficial. E aqui é onde a maioria das mulheres nunca aprofunda. Você nunca engorda porque você só come muito. Você engorda porque criou um padrão. Tem gente que come por ansiedade, então mulheres comem mais quando estão mais ansiosas. Tem mulheres que passam o dia inteiro sem comer direito e aí perde o controle à noite, então sai comendo tudo que vê pela frente. Tem mulher que tenta fazer dieta restritiva e depois acaba compensando. Então, tem mulheres até que treinam, mas não tem estratégia nenhuma, é um treino ruim, genérico, sempre o mesmo treino. Então, se isso não muda, nada se sustenta. E o que eu estou te falando isso é realmente eu vejo todos os dias acontecer. Então, gente que já tentou de tudo, dieta, treino, aplicativo, desafio, até teve um resultado no início, mas sempre volta para o mesmo lugar. E você sabe por quê? Porque o corpo muda e ele muda muito rápido, mas o comportamento não. E quando você não resolve isso, você vai continuar sempre nesse ciclo. Agora eu quero fazer uma pergunta bem importante para você, de verdade. Você quer emagrecer rápido ou você quer aprender a nunca mais voltar para o mesmo lugar, para o mesmo peso que você está, por exemplo? Porque são duas decisões completamente diferentes. E a maioria das pessoas, então principalmente das mulheres, elas não percebem que estão escolhendo o caminho mais fácil que depois cobra o preço mais alto. Então realmente não errem isso. E se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo aqui é exatamente o que vai te ajudar a parar de girar em círculo. Agora já vamos ser justos aqui. Eu não estou dizendo que o Monjaro não funciona, as canetas não funcionam. Eles funcionam sim, funcionam bastante. Tem muita mulher que vai usar, vai emagrecer e vai sentir muito melhor. Mas usar isso sem mudar o resto é você construir um resultado em cima de algo frágil. É tipo montar uma casa bonita em um terreno estável. No começo parece perfeito, mas com o tempo vai começar a ceder. Então vai sempre voltar para esse ponto inicial, só que você vai ficar sempre mais frustrada. Não é que está voltando igual, você está sempre ficando mais frustrada. Agora pensa comigo, se você usar isso como ferramenta junto com uma mudança real, a história muda completamente. Porque aí você não está só perdendo peso, você está construindo um padrão novo. E isso sim sustenta o resultado. Então, no final, a discussão nem é sobre caneta ou a moda da vez, é sobre como você usa.
Porque no final o que define o seu resultado não é o que você usa, é o que você consegue sustentar. E essa é a parte que ninguém quer ouvir. Mas é a única que realmente funciona. Agora eu quero saber de você. Se você tivesse que escolher, você iria pelo caminho mais rápido ou pelo caminho que realmente funciona no longo prazo? Porque isso aqui tem uma diferença grande. E quando você escolhe pelo caminho de curto prazo, você faz isso. Provavelmente você até pode ter passado por isso ou você conhece alguém que passou por isso. Você começa, emagrece rápido, emagrece bem, vê a balança diminuindo, as suas roupas melhorando ali, você vê esse resultado. Só que aí tem um tempo que o seu corpo para de responder e quando isso acontece, você acaba perdendo a motivação. Perde a motivação, para de fazer, começa a voltar para o ciclo de novo. Então, isso é o que mais acontece com as mulheres. E eu vejo isso porque muitas alunas que antes de entrar na consultoria, elas passavam exatamente por isso. Elas começavam algo motivadas, o início é sempre legal, é sempre bem motivante, é sempre legal. Sim, depois de um tempo que você vai fazendo esse processo, esse protocolo, se ele não está sendo ajustado para você, sob medida para você, ferrou, porque você vai ver o seu corpo estagnar, ele vai entrar num processo de estagnação e quando isso acontece, você vai perceber que o seu corpo vai parar de evoluir, então o seu peso vai parar de abaixar, você vai parar de ver o seu resultado na balança, você vai parar de se sentir bem com a mudança e o que acaba acontecendo é que você se frustra. Então é por isso que aqui no meu acompanhamento as alunas não passam por isso, porque eu consigo ajustar sempre quando o corpo, mais ou menos em 4 semanas, onde o corpo começa a entrar nesse estado de estagnação, é onde a gente entra com novas estratégias e aí sim muda o jogo, porque a gente nunca vai deixar o corpo estagnar, nunca. Vai sempre estar mantendo estímulos novos e com base nisso acaba facilitando muito que você veja o resultado, porque a gente entra sempre com novas estratégias. Não vamos sempre manter as estratégias que estavam funcionando antes, mas elas param de performar. E isso vai acontecer se você também estiver usando qualquer tipo de caneta. O resultado vai ser bem legal no início, porque vai acontecer mesmo, só que se você não tem estratégia, principalmente no treino e principalmente na alimentação, o que acaba acontecendo é que o seu resultado ele vem no começo e depois para. Então eu preciso que você entenda isso. Você vai começar a usar qualquer tipo de caneta, entenda que você também tem que ajustar os outros padrões, que são treino e alimentação. Sem esses dois padrões, não adianta nada você tomar tudo do mundo, pegar 5 canetas e colocar todas no seu corpo. Vai ter uma hora que você vai precisar acertar o padrão. E o padrão é o treino e alimentação, independente do que você esteja fazendo por fora. Então, a parte do treino e a parte da alimentação, treino, ele não pode ser um treino genérico, não pode ser um treino feito para sua tia, para sua prima, para sua amiga. Tem que ser um treino sob medida para você. Isso sim facilita o seu resultado. E a mesma coisa na alimentação. Não pode ser uma alimentação que está cheia de restrição, com coisas que você não gosta de comer, com alimentos caros que você não vai manter. Isso aqui não sustenta. Você precisa de algo que realmente seja focado para você, sob medida para você, com os alimentos que você gosta de comer, com os alimentos que você já está acostumado a comer, então que é fácil de você conseguir comprar e também sem uma restrição absurda. Quando isso acontece, a gente junta a parte de treino correta e a parte de alimentação correta. Aí sim a caneta que você está usando, que você vai usar, ela vai entrar como um potencializador de resultado. Aí vai ser muito legal, porque o seu resultado vai ser 10 vezes melhor do que realmente se você tô errando no treino, tô errando na alimentação, deixa eu usar aqui a caneta para resolver. Não, não faz isso. Então eu quero que você deixe aqui embaixo se você conhece alguém que está usando qualquer tipo de caneta e se você está pensando em usar, porque aí eu consigo te ajudar e tirar essa dúvida para você. E deixa o seu like, hein?